erros mais comuns para quem chega em um novo emprego ou em uma nova função? Bom, primeiro, ele chega ditando as regras, as normas, sem ao menos avaliá-las, estudá-las em profundidade, analisá-las, por exemplo. O segundo erro, criticar tudo o que ele encontra pela frente. Ou uma outra mais comum. No emprego anterior eu fazia assim. Na minha posição eu fazia de outra forma. O meu chefe agia daquela forma. Então ele tem um grupo de questionamentos que são negativos, quando na verdade ele deveria chegar à sua nova empresa com a mente aberta, com os ouvidos abertos e a sua boca fechada. Agora, isso acontece principalmente quando a pessoa chega num cargo de comando. Eu diria para você que em todos os níveis você encontra pessoas que cometem erros. Por exemplo, há 2 anos atrás eu assisti um executivo de recursos humanos em seu processo de transição de carreira. E ele, ao assumir a nova posição, ele permaneceu apenas 1 dia, 24 horas. Fiz de um outro diretor de recursos humanos. Ele permaneceu apenas 2 dias, a despeito de todo o conhecimento, de todas as lições, de todas as experiências, de todas as recomendações que foram para eles passadas durante o processo de transição. Então, tanto o iniciante, como também aquele que está em posição de destaque, eles podem cometer os mesmos erros. Esses erros todos aos quais você se referiu agora poderiam ser resumidos em uma palavra: arrogância? Arrogância, com certeza. Não tem a menor dúvida, arrogância. Agora, às vezes, uma pessoa não é contratada ou levada para uma função exatamente com o papel de mudar completamente aquela equipe, de mudar tudo ali, e por isso chega com essa ideia de ditar regras. Bom, quando a empresa precisa passar por um turnaround, uma mudança radical, você tem de trazer um indivíduo que sabe o que está fazendo. E quando ele chega, já no primeiro instante, ele não tem amigos naquela organização. Ele não pode se deixar influenciar pelos discursos. Por quê? Porque nessas horas, principalmente aqueles que têm medo de perder os seus empregos, se aproximam dele e procuram influenciá-lo de tal forma a detê-lo em sua marcha de reorganizar a organização. Agora, Gutenberg de Macedo, mas o papel dele é de chegar com força e fazer a mudança. Mas você mesmo salientou que não se deve ditar as regras, não se deve criticar tudo que existia, etc. Como é que se faz essa mudança radical sem cometer esses erros? Bom, em primeiro lugar, ele tem de ser brifado pelo presidente da empresa, se for o caso, pelo conselho, sobre os principais problemas que a empresa tem, sobre os problemas de recursos humanos, ou problemas financeiros, ou de processo, ou de tecnologia. Então ele tem que ter se preparado antes, para ele poder chegar já no primeiro instante, ditando as normas. É bem verdade que esse elemento que é contratado para fazer essas transformações, muitas vezes ele dá um tempinho para ouvir, para andar pelo escritório, visitar a fábrica, conversar com um, conversar com outro, mas no fundo ele já sabe o que ele vai fazer. Pelo menos assim, conversando com um, conversando com outro, ele não perde o emprego no primeiro dia. Perfeitamente. Nós estamos conversando com o consultor de empresas Gutenberg de Macedo e você pode participar dessa nossa conversa aqui no Mundo Corporativo, aí na internet, mandando sua pergunta para @jornal da CBN ou para o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Pergunta da ouvinte internauta Giovana. Gutenberg, como superar o medo no primeiro dia de trabalho em empresa? Estou prestes a conquistar uma vaga numa grande companhia e confesso que, apesar de ter uma certa experiência, o frio já toma conta da minha barriga. Eu diria que, em primeiro lugar, ela deva estudar, se ela tem tempo, a história da empresa, a filosofia da empresa, a cultura da empresa, a forma como os gestores com os quais ela conversou antes de ingressar na organização se comportam de tal forma que ela possa se desenvolver com ousadia e, sobretudo, sem medo. É bem verdade que qualquer transição, qualquer mudança provoca medo. De qualquer forma, ela tem de se sentir segura ao abordar. E ao chegar na empresa, pergunte, questione, escute e não chegue ditando regras. Onde estão essas informações que ela vai precisar para enfrentar esse primeiro dia ou esses primeiros momentos? Ela vai encontrar no meu livro, Fui Contratado e Agora, porque este meu livro ensina absolutamente tudo que ela precisa saber e mais.
É o único livro no país sobre essa discussão. Um livro genuinamente nacional. Só que no seu livro não tem a pergunta ou a informação sobre a empresa que ela vai enfrentar. Bom, como é que ela descobre na empresa essas informações? Bom, ela pode ir aos jornais, ela pode ir às revistas especializadas em negócio, ela pode ir à internet, ela pode conversar com amigos que porventura tenham trabalhado nesta organização ou com executivos que trabalham nessa organização. Isto é, hoje nenhum executivo, nenhum profissional pode dizer eu não sei, porque todas as informações estão na internet. Ela pode ir a uma federação das indústrias pesquisar, ela pode ir a uma câmara de comércio, enfim, ela tem centenas de canais onde ela pode obter informações sobre essas empresas. Pedir sugestões para os futuros colegas, conversar com os futuros colegas, pode ser um bom caminho também, ou pode, dependendo da situação em que a pessoa vai para aquela empresa, numa posição de liderança, ser uma demonstração de diminuição diante dos colegas? Bom, é assim que a maioria dos profissionais brasileiros pensa. Você questionar, você perguntar é um sinal de sabedoria e não de ignorância. Quando você não pergunta, você não aprende. Quando você tem medo da crítica, você não cresce. Então essas coisas são fundamentais, principalmente quando você as faz com humildade e com genuíno interesse de dizer, me ensine, eu preciso aprender. Essa orientação que você passou aqui para a Giovana, nossa ouvinte internauta, é o que você chama no livro de faça sua própria auditoria? Perfeitamente. Na verdade, eu sugiro sempre, não apenas neste meu último trabalho, mas em todos os outros, em meus artigos, eu sempre sugiro que você se submeta a uma auditoria a cada 6 meses. Você não pode entregar a sua carreira ao acaso. Você não pode ser um seguidor da filosofia do Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar. Existem 3 maneiras de você planejar uma carreira. A primeira, de uma forma sistemática, lógica, racional. A segunda é você acreditar que, pelo fato de você ter nascido num berço pobre, de não ter estudado numa escola de primeira classe, você não pode ter sucesso. Eu costumo dizer que eu tenho mais medo de um estudante de uma faculdade de 2ª classe, que tem um objetivo de vida, que é determinado, que é disciplinado, do que um formado pela Harvard University. E em terceiro lugar, existe aquele outro que acha que ele deve entregar a sua carreira à sorte. À sorte. Isso é um erro gravíssimo. Todo profissional deveria planejar a sua carreira. Como eu costumo dizer, controle o seu destino ou então alguém fará por você de maneira perversa. O planejamento está na base do sucesso. Não existe sorte no mundo corporativo? Ela pode existir, mas eu não posso contar com ela. E aí, organizar-se para assumir uma nova função, planejar para o futuro, as futuras posições, as futuras tarefas. O que é exigido para ser um diretor de marketing, de um diretor financeiro, de um diretor industrial, de um presidente de conselho, de um professor, de um médico, de um advogado, de um engenheiro? Por quê? Porque você pode aprender com os erros alheios, que é a forma mais sábia de você se conduzir. Você pode participar aqui dessa nossa conversa também no mundo corporativo, através da internet, fazendo suas perguntas, pelo Twitter, o @Jornal da CBN, e pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Pergunta que chega do Ruberlan, ouvinte internauta do mundo corporativo. Estou prestes a ser promovido a gerente na empresa e às vezes não tenho me sentido tão preparado no campo da gestão de pessoas. Como eu devo agir? Bom, existem várias maneiras, isso não ocorre do dia para a noite. Em primeiro lugar, eu sugiro que você vá a uma boa livraria e você adquira o livro Treinamento Gerencial, da escritora norte-americana Paula J. Caproni. Em segundo lugar, procure conversar com aquelas pessoas que têm experiência de liderança, que têm experiência na inspiração de subordinados, no desenvolvimento de pessoas. E não tenha pressa, porque isso fatalmente acontece paulatinamente. O senhor falou em leitura. Ler e estar bem informado é fundamental para qualquer trabalhador hoje. Com certeza. Eu costumo dizer, repetindo Benjamin Franklin, que o homem que não lê, ele não tem qualquer vantagem sobre o homem
que não sabe ler. Infelizmente, neste país, nós vivemos uma sociedade, eu diria para você, que beira a mediocridade. Por várias razões. Quando você encontra um presidente da República que diz que não lê porque dá azia, quando você encontra um executivo que diz que ele não lê porque ele não tem tempo, isso é um blefe. Todos nós podemos ler todos os dias pelo menos 20 páginas. Se você lê 20 páginas por dia, no final do mês você terá lido 3 livros, 600 páginas. Ora, a média de leitura do brasileiro é 1,8 livros por ano. Então, o que a leitura faz pelo profissional? Primeiro, dar conhecimento. Segundo, enriquece o seu vocabulário. Terceiro, fortalece os seus argumentos. E quarto, torna esta pessoa uma pessoa incrivelmente interessante. Porque quem gosta de conversar com um homem medíocre ou um homem que parece um disco de vitrola que sempre toca a mesma nota? Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Como eu digo no meu livro O Princípio da Sabedoria, busque a sabedoria, busque o conhecimento como se fosse a coisa mais preciosa da vida. Até porque o conhecimento prolonga os seus anos de vida. E essa sabedoria que vai ajudar em um dos aspectos importantes quando você chega numa nova empresa ou quando você passa a comandar uma nova equipe, que é fazer com que os seus colegas sejam seus aliados? Com certeza, porque o julgamento, quando eu falo da sabedoria, eu estou me referindo à capacidade que você tem de compreender a natureza humana. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento científico, da medicina, da engenharia, da astronomia, da antropologia, da psicologia, da psicanálise. Mas se você não tiver o conhecimento da natureza humana, você não vai muito longe. Porque você só pode influenciar uma pessoa se você é capaz de determinar o que é que agita o coração desta pessoa. E todos nós temos objetivos diferentes, todos nós temos interesses diferentes, todos nós temos tudo, porque não há um homem igual ao outro. Não existe uma mulher igual ao outro. Então, na minha opinião pessoal, e é isso que eu falo, é isso que eu digo todos os dias, abram os livros, abram os livros, abram os livros, porque é disso que esse país precisa. Agora, dentro da empresa, qual é a estratégia que se deve usar para haver essa aproximação com os novos colegas de equipe? Bom, você pode convidá-los para um almoço, você pode convidá-los para um coquetel, você pode visitá-los em suas salas de trabalho, ou você pode convidá-los para vir à sua sala de trabalho, você pode promover reuniões informais, enfim, quando o indivíduo quer, ele sempre descobre um método melhor de se aproximar das pessoas. O ouvinte internauta Jorge chama a atenção para uma outra necessidade, que é o relacionamento com o seu chefe. Ele diz aqui o seguinte, ou pergunta, qual a diferença entre fazer marketing pessoal e ser puxa-saco do chefe? Passei por situação desagradável em uma empresa. O desejo que eu tinha de mostrar meu trabalho era confundido pelos colegas que me consideravam um puxa-saco. Onde é que eu errei? Bom, eu acho o seguinte, o marketing é uma instituição ou uma prática gerencial que surgiu nos céus. Foi o próprio Deus que criou o marketing pessoal. Se você ler as poesias do rei Davi, lá no livro de Salmos, você encontra uma declaração assim, o firmamento anunciam as obras de Deus. Se você ler o Sermão da Montanha do Cristo, Cristo diz, vós sois cartas, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, o marketing foi instituído nos céus. Quando nós falamos do marketing pessoal aqui nas empresas, nós estamos falando daquele elemento que sabe se conduzir com decência, com respeito, sabe se vestir, sabe conversar, sabe defender as suas ideias, sem todavia ser truculento. Quando nós falamos, muitas vezes nas organizações, daquele indivíduo que é puxa-saco, nós estamos dizendo o seguinte, eu não sei entrar em parceria com o meu chefe, eu não sei compreender, porque para você crescer na organização, não importa. Você depende do seu chefe. Portanto, eu diria para este rapaz que nos aborda agora, que o que ele deve fazer? Sugiro que vá novamente à livraria, uma das livrarias, e compre o seguinte livro, As 48 Leis de Robert Greene. Este é um livro importante. Todo profissional deveria lê-lo no começo de sua carreira. Não estou dizendo que você deva praticar tudo aquilo que o livro diz. Mas eu confesso
que você vai ficar mais esperto e você terá melhores condições de tratar com o seu chefe, qualquer que seja a sua situação. É isso que você diz que é se tornar um político? Perfeitamente. Todos nós somos políticos por natureza. Aristóteles, o grande filósofo grego, dizia que o homem é, por natureza, um ser o quê? Político. O que é ser político? É saber tratar de situações conflitosas, mas dentro do respeito. E muitas vezes o executivo profissional chega no seu ambiente de trabalho e ele não tem a menor noção o que é política, o que é ser político numa corporação, porque ele nunca leu um livro, ele nunca procurou saber sobre o assunto. Então eu sugiro que ele leia, que ele nunca surpreenda o seu chefe com a má, que ele nunca deixe o seu chefe ser surpreendido com a má notícia, que ele nunca deseje fazer sombra ao seu chefe, que ele mantenha o seu chefe sempre bem informado e sempre que ele tiver um problema, ele seja o primeiro a falar com o chefe. Mas venha preparado, traga pelo menos 3 alternativas ou 3 soluções para o problema. E quando o chefe perguntar para ele qual é a melhor solução, ele deve ter a competência de dizer: eu, Gutenberg, esta é a minha alternativa. Agora, tem um ponto aí nessa conversa com o chefe que me chama a atenção, porque é legítimo de um trabalhador querer subir de cargo numa função ou numa empresa. E, de repente, o cargo que ele pode querer é o do chefe. Bom, naturalmente, se ele cultiva essa parceria com o chefe vai subir e ele vai crescer junto. Vai crescer junto. Isso é automático quase. Agora, se ele não tem a competência, ou se o chefe é um incompetente, ele tem mais responsabilidade ainda em ajudá-lo a quebrar aquele obstáculo da incompetência. E se ele, após trabalhar tanto tempo e descobrir que aquilo não é possível, então ele deve achar uma forma de sair sob a supervisão desse indivíduo ou então procurar um novo emprego em uma nova empresa. Agora, ele tem que praticar política na organização e aquele que não pratica é tolo. Gutenberg de Macedo, deixe-me então atender mais algumas mensagens que estão sendo enviadas aqui para o mundo corporativo. Você que está participando pela internet, seja no Twitter, @ Jornal da CBN, ou no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Caso do Ademar. Cometi um erro no meu emprego atual por, logo na primeira semana, fazer uma brincadeira com um novo colega. Ele não gostou e mesmo após meu pedido de desculpa, nossa relação não é boa. E pior é que isso se espalhou pela empresa. Como posso reverter essa situação? Em primeiro lugar, eu acho que você deveria, Ademar, você deveria conversar com esta pessoa, a quem você, de certa forma, vamos dizer, o distratou, cometeu uma gafe, pedir a ele desculpas, eu diria até perdão, se você quiser ter mais força na sua expressão. Ele até diz que pediu desculpas, mas mesmo assim parece que a situação ficou um pouco constrangedora. Mas aí ele tem de mostrar que aquela brincadeira inicial não era uma brincadeira, que ele não tinha a intenção de ofendê-lo. E as suas ações a partir daquele instante devem corroborar para comprovar que verdadeiramente ele é sério, ele está sério quando ele pede desculpas. Uma outra questão, essa quem nos traz é a Maria do Carmo, até nos provoca para um assunto interessante, que é o da competição no mundo globalizado. Maria do Carmo pergunta inicialmente o seguinte: como deve proceder uma pessoa que aceita o desafio de trabalhar em uma empresa nos Estados Unidos nas questões que envolvem a atuação e relacionamento com os colegas em um ambiente cultural totalmente diferente em relação ao do Brasil? Bom, ela está falando, na verdade, daquilo de que eu chamo da empregabilidade que hoje decorre da globalização. Hoje, a sua empregabilidade depende da sua capacidade de pensar globalmente. Então, quando você vai para a América do Norte, por exemplo, que é o caso dela, eu morei nos Estados Unidos 5 anos e meio, eu vou com frequência para os Estados Unidos, a primeira coisa é você saber que o americano pensa diferentemente do brasileiro. O americano, ele é self-suficiente, ou self-reliable, ele depende dele, ele não quer depender dos outros. E é um caso muito interessante que eu me casei com uma americana há 40 anos atrás, eu vivo com ela ainda hoje. E logo nos meus primeiros dias de namoro com ela, eu fiz uma crítica à sua irmã, uma mulher lindíssima, que namorava com um profissional feio. E ela olhou assim para mim e disse: Gutenberg, why don't you mind
your own business? Por que você não cuida do seu próprio negócio? Então o americano não tem interesse em saber das suas intimidades ou dos casos pessoais, não. Ele é profissional e você tem que aprender isso quando vai para a América. Você diz o americano é frio, não. O americano não é frio, ele é racional, ele é ponderado, ele não fala onde não tem o conhecimento. E aqui todos nós, em geral, pretendemos ser os donos da verdade. O executivo brasileiro tem se preparado para esse mercado globalizado, para essa competição internacional? Eu diria que poucos profissionais têm se preparado. Recentemente eu li a entrevista do presidente do Instituto, no Instituto francês, ele dizendo que no Brasil não existem profissionais com mentes globais. Então eu diria para você que não existem muitos profissionais globais. O fato de você ir a Nova York não significa que você conhece a América ou que você conhece o mundo. O fato de você ir a Paris, o fato de você ir a Londres ou o fato de você ir a Moscou não significa que você é um profissional globalizado. Deixe-me dizer, há 2 semanas atrás eu viajei aos Estados Unidos. Eu estava no aeroporto, na porta de entrada do avião, quando tinha um grupo de executivos que estavam se preparando para fazer um curso nas redondezas de Chicago, para onde eu estava indo. E aí então um colega chegou e perguntou para ele como tinha sido a sua estadia na China. Ele abertamente soltou um palavrão e disse: a China é? Aí falou: a comida é? E o palavrão. Eu olhei assim para o indivíduo, gravei a imagem dele e disse: estou diante de um profissional que não é globalizado. Ele vai fazer um mestrado nos Estados Unidos, mas ele não tem competência para ser um executivo global. Então o homem global, ele parte do princípio de que as pessoas são diferentes, de que elas pensam diferente, de que elas agem diferente, de que elas têm religiões diferentes, de que elas têm leis diferentes. E se eu aprendo isso, é muito fácil eu conviver com estranhos ou estrangeiros. Bom, se apenas estudar no exterior ou apenas viajar para o exterior não é suficiente, como eu desenvolvo esta competência? Bom, em primeiro lugar, sempre que você visita um país, eu sempre sugiro que você estude alguns meses antes em profundidade sobre aquele país. Os costumes, forma de apertar a mão, olhar nos olhos, tocar, conversar, questionar as leis do país, a arquitetura do país, a religião do país, a educação do país, etc, etc, para você poder saber navegar dentro daquele contexto internacional. Vamos a mais perguntas de ouvintes internautas. Pergunta do Grijo. Ele manda a pergunta por e-mail no mundocorporativo@cbn.com.br. Estou acompanhando a entrevista aqui em Manaus. Gutenberg, como devo lidar com a briga de ego em que eu e meus colegas estamos envolvidos na disputa por uma promoção? Bom, esta é uma realidade que todos nós que estamos no mundo corporativo temos de aprender a viver. Isso faz parte da realidade da vida. Então esta competição, desde que ela seja limpa, eu não vejo nenhum problema. Acho até que ela deve ser incentivada. Por quê? Que vença aquele que tem maior mérito, que tem maior desempenho, aquele que tem melhores condições de liderar uma empresa para o sucesso. Agora, como é que se mantém um clima de equipe, e esse é necessário, um grupo de trabalho para que a empresa tenha sucesso, se há esse nível de competição que aparentemente é o que está descrevendo aqui o nosso ouvinte internauta? Bom, todo executivo que trabalha num departamento, numa unidade de negócio, todos em geral, eles devem ser movidos por objetivos. Quais são os objetivos da empresa? E então eu tenho de focar os objetivos da empresa e não apenas os meus pessoais. E essas, vamos dizer, essas disputas internas, elas devem ser consideradas como benéficas, porque são elas que vão enriquecer as nossas experiências do dia a dia. E aí volto novamente ao que falei anteriormente, a importância de você conhecer, compreender a natureza humana. Bom, algumas questões mais localizadas ou mais pessoais e que aí são marcas também não só de quem está entrando no mercado de trabalho, no seu primeiro dia de trabalho, mas de quem quer entrar no mercado de trabalho. O João Antônio pergunta o seguinte: sei que a forma de elaborar currículos vem mudando constantemente, faz tempo que não atualizo o meu. Você pode dizer qual é a tendência atual? Como devo elaborar um currículo hoje? Deve ter foto, por exemplo, se é apenas um resumo? Como é que eu me comporto na relação com o meu currículo? Bom, não existe uma fórmula perfeita de elaborar um currículo.
Agora, existem algumas coisas que são fundamentais. Esses currículos devem ser feitos, redigidos de maneira objetiva. Eles devem ser claros, eles devem ser convincentes, eles devem chamar a atenção daquela pessoa para quem você mandou o seu currículo. Ele não pode ter erros de português, ele não pode colocar informações que são desnecessárias ou que não agregam valor. Se ele vai mandar o seu currículo para uma empresa, ele deve mandar sempre para uma única pessoa e não colocar uma enxurrada de nomes e mandar como se ele estivesse atirando pólvora para todo lado. Fotografia não é necessário, a menos que exigido. Ele não precisa assinar o currículo, ele não precisa colocar datas, mas existem algumas informações que são básicas. Os dados pessoais, objetivo, formação acadêmica, cursos de atualização e o seu histórico profissional. Se ele fizer isso em 3 páginas, parabéns, você vai ter sucesso. Agora lembre-se, o currículo abre apenas a porta da entrevista, mas não lhe garante o emprego ou o sucesso. E pode, mesmo com um bom currículo, você pode perder o emprego no primeiro dia. Com certeza você pode. Quando você chega numa empresa, você vai encontrar 3 populações distintas. Aquelas pessoas que vão te saudar efusivamente porque você vai fazer parte daquela nova família. Existe um grupo que vai se manter distante, isto é, eles não têm nenhum interesse no seu sucesso ou no seu insucesso. E tem um grupelhozinho que eles vão fazer de tudo para te destruir, porque internamente eles dizem: quanto tempo será que ele vai permanecer nesta posição? Então, nessas horas, o profissional inteligente, ele observa tudo isso. E ao observar, depois de chamar a atenção desses elementos, de que eles continuam tramando a sua queda, ele não tem nenhuma outra saída a não ser decapitá-los. Bom, Gutenberg, agora eu estava falando aqui, eu via você falando sobre a questão do currículo, eu estava pensando também o seguinte: mais importante de como fazer o currículo é eu ter um bom conteúdo para colocar no currículo, quer dizer, me preparar muito bem. Perfeitamente. Infelizmente, nesse país, as pessoas não se preparam. Infelizmente. Por exemplo, se você está procurando um emprego, a primeira coisa que eu recomendo é que você leia um bom livro, como, por exemplo, o livro Como Conquistar uma Ótima Posição de Gerente a Executivo. Esse é um livro espetacular. Ou se você não encontrá-lo, você pode comprar o meu. Fui demitido e agora a demissão não é o fim. Ou você pode ler o livro What Color is Your Parachute? Qual a cor de seu paraquedas, do norte-americano Richard Bowles, um ex-pastor protestante da Igreja Metodista. Então, o conhecimento está aí. O problema é que nós somos preguiçosos. Aliás, já que você falou em livro, antes da gente terminar, deixa eu atender aqui um pedido do Renato, que está nos acompanhando na internet. Ele pede para você repetir os 2 títulos de livros e autores estrangeiros que você citou logo no início dessa entrevista. Um ele lembra ainda que era Treinamento Gerencial, e ele não lembra do outro livro ao qual você havia se referido, As 48 Leis... As 48 Leis do Poder. Este livro você encontra em 2 formas. Você encontra numa forma, vamos dizer, clássica, é um livro com quase 700 páginas, e você já encontra também ele em miniatura com aproximadamente 110 páginas. Se você não gosta de leitura ou não tem paciência, vá para o pequeno. Existe um outro também, que é o meu livro de cabeceira. Este livro chama-se A Arte da Sabedoria Mundana. Ele tem 2 outros títulos, que pode ser Oráculo Manual, e tem outro que se chama também... Arte da Prudência, Oráculo Manual. Tem um outro título, depende da tradução, cujo autor chama-se Baltazar Gracia. Foi um jesuíta que viveu no século XVII na Espanha e que teve grande influência sobre alguns filósofos gregos, como, por exemplo, Arthur Schopenhauer. Gutenberg, pelo menos nós já conseguimos motivar as pessoas a ler, com certeza, porque... pelas próprias perguntas que vieram, o interesse nos títulos aos quais que foram citados, com certeza nós conseguimos fazer isso. E eu quero até me comprometer já com quem está nos acompanhando, nós vamos fazer uma lista de todos esses livros que foram citados pelo Gutenberg, aqui nessa entrevista do Mundo Corporativo, e antes mesmo dessa entrevista estar à sua disposição já no YouTube, no canal da CBN no YouTube, eu vou colocar a lista lá no blog do Milton Jung, com todos esses títulos, até para que você possa acompanhar melhor, comprar, ler, se informar também. E claro, assistindo aqui o nosso Mundo Corporativo, você também estará agregando valor à sua carreira, pode ter certeza nisso. Gutenberg de Macedo,
muito obrigado, foi muito bom conversar com você aqui nesse programa hoje. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado a você e eu acho que cumpri a minha missão. Incentivar as pessoas a abrirem os livros. Abram os livros, abram os livros, abram os livros. Gutenberg de Macedo, obrigado. Gutenberg de Macedo, que é consultor de empresas, presidente da Gutenberg Consultores e do Instituto Gutenberg, são duas empresas especializadas na gestão e desenvolvimento de capital intelectual. E que lançou recentemente o livro Fui Contratado e Agora? Por que o primeiro dia determina o sucesso ou o fracasso de sua carreira? Lançado pela editora Campus. A você que nos acompanhou aqui na internet, muito obrigado e até a próxima.